Joia. Boa tarde, gente. Hoje quem conduz a reflexão é o Rafael. Rafael, quer dar o nome já? Que a gente Olha, muda. eu vou falar de lógicas. Então, joia. Lógicas, Né? significantes também. E na semana passada a gente conversou um pouco sobre, né, um pouco de matemática. E eu falei, matemática bem prática, até achei legal. O Bernardo acho que não está aqui agora, né? Não ouvi entrar. Mas ele até mandou um artigo, né, uma propaganda de um evento que vai ter no Instituto, com aquele aberto aqui, no Instituto de Matemática e Estatística de São Paulo, da USP, né? E com um currículo interessantíssimo, sabe? Filosofia, matemática, história da matemática, alguns autores interessantes, o Frege no meio, e até faço um contraponto. Assim, em geral, eu chamo assim matemática, né, meio desconcertante, são matemática conceitual, né? E o que eu propus na semana passada é uma coisa super prática, bem, né? O que é um vetor? Qual é a importância, né, do número complexo? E pensar nisso de uma forma, da minha maneira de ver, né, o mais prático possível. Pode ser mais simples ainda, mas não tão complexo até do que quando eu vejo o pessoal falar de Frege, falar de paraconsistência, esse tipo de coisa assim. Eu confesso que eu tenho dificuldade de chegar lá. Porque entre nós, nem precisa. Se a gente ficar no básico e aplicar bem o básico, coisas já acontecem na nossa cabeça. Como foi a pergunta da Fernanda, que achei bem legal. Eu considerei uma falta minha não ter trazido algumas coisas práticas, mais práticas, relacionadas àquilo que eu falei, principalmente sobre a estrutura, né, a estrutura da representação, né, significante sobre significado como um vetor. Né? Falei, por exemplo, né, de uma coisa que me ocorre, que é você transformar um significante que tem um determinado valor e você perceber que esse valor se torna oposto ou alternativo, ou, sei lá, né, em algum ângulo em relação ao seu valor original, que foi o caso de mãe, né, para uma paciente minha, né, em que ela falava um dia: a minha mãe é tudo para mim, eu não consigo viver sem minha mãe, nossa, eu não consigo nem imaginar a perda da minha mãe. Meses depois, ela falou: meu Deus do céu, eu não posso ver minha mãe pintada de ouro, eu não quero nunca mais ver essa mulher na minha vida. Quer dizer, é mãe, do mesmo jeito. Significante é mãe. E é aqui que eu quero colocar, assim, eu vou tentar fazer em imagem, tomara que vocês consigam ver. Imagine aqui, eu estou colocando as minhas duas mãos sobre a tela, imaginando aqui significante a minha mão direita, significado a minha mão esquerda, significante sobre significado. Quer dizer, o que dá isso aqui não, insisto, isso aqui não está parado. Isso aqui, imagine isso aqui como uma espécie de vetor. Quer dizer, ela falou mãe, ela estava apontando para lá. Um tempo depois, mãe estava apontando para cá, num sentido completamente diferente. Assim como a carga desse mesmo, carga, eu digo valor, o valor é dado pelo significado, que é imaginário. Szinho, letra minúscula, imaginário. Szão, letra maiúscula, simbólico. E essa consistência de notação, o Lacan é bastante coerente, ele insiste nisso, ele diz: não se percam. Letra maiúscula, simbólico, minúsculo, imaginário. Ele faz isso para facilitar o negócio. Né? Tadinho, só que ele não fez muito exercício. E ele faz exercício lá em Lacanês, a gente se perde um pouco. Mas daí eu lembrei de um outro exemplo, rapidão, que tem no livrinho lá, que o Arthur até compartilhou com o pessoal, que é o livro do Veloso, né? Das pulsões. Lá ele tem um exemplo que ajuda tanto a gente, que ele vai falar o seguinte: isso aqui é um pouco diferente, tá, gente? Mas vamos tentar nessa lógica aqui. É assim que eu penso, tá? É assim que eu construí para eu entender de uma outra forma as coisas entre a diferença, né, entre enunciação e enunciado. Lá ele vai dar um exemplo assim: camarada que tem um casamento ruim, ele arrasta um casamento há muito tempo, casamento ruim, e ele vai dizer
Ou seja, a enunciação, ele está preparado para dizer isso aqui. No ano em que me casei. Percebam isso aqui, ó. Vou botar aqui um significante e um significado. Mais longe um pouquinho. Significante. No ano em que me casei. Ele quer dizer isso aqui, ó, e conectar a um significado que o outro entenda. Ele está falando de casamento. Na nossa língua, casamento vai nos levar. Esse camarada mora junto com uma pessoa, ele tem uma série de coisas, certo? Mas o que que ele falou mesmo? Que esse casamento é ruim. Esse casamento dói para ele. Esse casamento é um fardo. Na realidade, vocês já vão entender, porque daí, na hora que ele vai falar, no ano em que me casei, né? Ele fala o seguinte: no ano em que me caguei, quem que arrasta esse vetor para cá e põe outro significado? O significado de casamento, o significado de estar cagado, não era nem para ser dito, mas isso é da ordem do significado, é imaginário, está sob a barra. E isso arrasta o vetor e produz um outro significante. Eu tenho, é, entre a enunciação e o enunciado, algo atuou. Algo que eu dirigia ao outro, mas não subsistiu àquilo que eu realmente queria dizer. E, em vez de dizer eu me casei, sai no ano em que me caguei. Faz algum sentido? Vocês estão pensando assim, entender isso como estrutura de vetor. A coisa se direciona totalmente diferente. Sempre lembrando, tem uma barra aqui, essa barra é a barra do imaginário. O que aconteceu foi que essa tensão está colocada e ela movimenta as coisas. Isso aqui que eu falei lá no primeiro encontro, perceber que as coisas são movimentadas porque estão em tensão, é, 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 a, é a dica que eu carrego comigo, que está aqui compartilhando com vocês, né, nesse ambiente de oficina para a gente ver para onde é que a gente vai. Fernanda, me acuda aqui, ela some. Não desista, Fernanda. Oi, Glauco, eu tô aqui ouvindo, só deixei no mudo. Ah, tá. É disso, isso que eu falei, porque eu lembrei da sua pergunta. Te faz pensar alguma coisa? Porque dialeticamente falando assim, fico curioso. Foi perfeito o seu exemplo, tanto compreendi que poderia trazer um outro meu pessoal. Posso dividir com o pessoal aqui. Estava eu conversando com uma amiga e nessa conversa eu explico para ela que quando eu vim ganhar minha primeira filha, eu saio do Mato Grosso e venho ganhar ela em Curitiba. E eu vim sozinha, só veio o pai dela junto. Opa! Entendeu? Opa! E aí eu fiquei naquela encruzilhada. Daí a minha amiga psicanalista falou assim: tá, mas você veio sozinha, só com o pai dela? Com ninguém, eu vim com ninguém. Veio o pai dela. Então esse ninguém é alguém. Tinha alguém nesse ninguém, entendeu? Veja, mas olha só, vamos lá, Hum. né? Me permita, né? Eu vim sozinha, né? Uhum. Vim sozinha. Sozinha é o significante. Qual é o significado? Sozinha é, ó, né? Tá fácil. E veio e o pai dela, outro significante. O que tem aqui embaixo? Deveria ter alguma coisa, né? Mas quando você fala vim sozinha, você anula o significado. Ou seja, como estrutura, né, você tem dois significantes apontando para um só significado, que é, eu até tenho uma pessoa, mas eu estava sozinho. Isso, Uhum. opa, opa. Essa estrutura, significando sobre significado, e o seu valor, insisto, vetorial, isso que a gente soma, que a gente dobra, que a gente vai. Né, seria muito bonito a gente um dia ter uma aula de cálculo vetorial, assim, mas claro que não vou expor vocês a esse tipo de coisa, né, porque vocês são pessoas legais. Mas quando a gente trabalha isso lá na prática mesmo, né, tanto no mundo da elétrica quanto no mundo da mecânica, é daí que eu venho, sabe? Quando você vê, e daí, lembrando os meus amigos que estão lá trabalhando, né, com
o mundo da inteligência artificial, e eles já falaram que o Glauco é vetor, e ponto. O cálculo vetorial é o que conduz o aprendizado lá na inteligência artificial, ou seja, é assim que a gente trabalha com a linguagem. Então, são essas dicas, né, que a gente tá... Que joia, conseguimos fazer essa revisãozinha. Rafael, por favor. Bom, gente, vamos lá. Tá me ouvindo? Tranquilo. Beleza. Bom, gente, vou confessar para vocês que é a primeira vez que eu vou juntar todos esses temas e tentar apresentá-los de um modo apresentável, vamos dizer, talvez, que faça algum movimento, algum sentido. Metodologicamente falando, só para nos localizar, eu parto da pergunta de qual que é a função e qual que é o problema teórico, se é que existe tal, e qual seria a abrangência desse recurso usado pelo Lacan para colocar em movimento algumas coisas, precisamente para colocar em tensão, discutir com outros campos e o que se pode trazer para a psicanálise, digamos assim. E isso especificamente com as lógicas ou a lógica como modo de escritura, como a organização, como os modos de organizar o pensamento, como diz um dos títulos de um livro sobre lógica bem famoso, como as leis do pensamento, e assim sucessivamente. Bom, Lacan se refere à lógica em muitos momentos. De facto, digamos, uma convenção estabelecida, não sei se tão aceita, mas se estabelecida como o giro lógico do Lacan e tal. Eu não sei se houve como tal um giro, teoricamente falando, a gente pode ir para 1946, sobre a causalidade psíquica, e vocês vão ver que está recheio de lógica, até passando pelos seminários vários, quando fala das negações. Por exemplo, um dos modos da negação é aquela de o ex nihilo, ou nihil, se quiserem. Isso está também no seminário 6, seminário 7, seminário 8. Mas então chegamos ao momento culmen, né? Assim, tipo, o suposto topo de esse início da virada lógica a partir do seminário 9 para frente. E que eu simplesmente organizaria dizendo para vocês, se radicaliza o uso também da lógica, mas principalmente poder dizer, é isto que a lógica nos fornece e é isto que nós fornecemos para a lógica. Isso é importante, muito relevante também, e que talvez é isso que fique escrito no texto em Vincennes, quizá talvez em Vincennes, que de facto vou começar a minha reflexão pensando nisso. Eu vou falar de lógicas que Lacan usa ao longo do trabalho dele, é mais uma coisa cartográfica, digamos assim. Tem uma função para mim muito interessante poder localizar essas diferenças assim. É, e depois vamos cair, então, e seria o fim do meu trabalho hoje, fazer algumas menções do uso clínico, especificamente com um exemplo de Dora e um exemplo do Homem dos Ratos, simplesmente. Assim, acho que com o material que vamos trazer podemos aplicá-los aí, podemos aplicar los casos, no geral. Mas com Dora e Homem dos Ratos, acho que são suficientemente ilustrativos para o que vou trazer. Bom, quando Lacan abre seu texto de talvez em Vincent, vai avançando e menciona, bom, são quatro campos dos que ele se serviu. Vamos lembrar que essa é a proposta do Lacan, não é necessariamente para nós, mas ele se faz o convite de vamos revisar quando é extra intraterritorial a nossa discussão do campo. A mim, particularmente, eu acho que é relevante poder revisar os campos, trabalhá-los, entendê-los, ao menos produzir uma ilusão de entendimento para poder dialogar nestes términos aqui entre nós. E no segundo ponto, eu vou ler-lo em espanhol e vou simplesmente fazer a tradução em simultâneo e a menção sobre a lógica. São dois parágrafos, em talvez em Vincent. Ele fecha, então, com a menção a Jean-Claude Milner sobre a linguagem e tal, a linguística. E ele vai dizer, então, lógica, não menos interessante. A condição de que seja destacada, então, e aqui vem um detalhezinho, como ciência do real. Como ciência do real. Esse é puta uma afirmação e eu acho que é muito relevante para nosso campo.
O que que indicaria, então, uma ciência do real? Por permitir, então, o acesso a ela, olha aqui, do modo do impossível. Não lembro ao certo como está traduzido em português, mas eu vou mais ou menos assim. Então, estou me servindo do imaginariamente parecido português e espanhol. Então, lógica, não menos interessante. A condição, vamos servir-nos da lógica, a condição de que esta seja destacada, então, como a ciência do real, por permitir o acesso a ela do modo do impossível. É o que se encontra na lógica matemática. Pergunta, abre pergunta. Posso indicar aqui que a antítese do racional com o irracional tem sido sempre tomada de outra parte que da linguagem? Então, o racional com o irracional, de onde mais se tira? Então, é precisamente da linguagem. O que deixa em suspenso a identificação da razão com o logos. Aqui tem um ponto crucial. O que é razão? O que é pensar? O que é raciocinar? E o que então seria tomado como essa habilidade ou essa palavra, digamos assim, em que Lacan participa radicalmente na diferença entre physis e logos, entre natureza e cultura, entre instinto e pulsão, já mais para nosso campo, lógica e ética na modernidade. Essa diferença crucial de ultrapassar a natureza para dar lugar ao discurso, na modernidade, toma dois nomes pontuais e é a transição, então, ou, digamos assim, o avanço além de natureza e linguagem é falar, então, de lógica ou modos de organização, que se supõe é um dos modos de pensar a física, pensar a natureza, para, então, pensar os modos de relação. Se vocês forem ver, é uma afirmação, a meu ver, potente na medida em que o inconsciente tem seu estatuto, não é lógico. E precisamente, mas nós servimos da lógica para dar conta desse estatuto, ao menos no que corresponde ao impossível. Eu acho, assim, uma sacada bem interessante do autor. Então, sim que se lembra que Hegel identificava a lógica com o real. Talvez há razão em dizer que é porque a lógica se lança ali, no real. Então, aqui, antes então de avançar a fazer algumas menções, vamos pensar como seria então essa definição do real. E quando a gente então pega o impossível lógico, aquilo que retorna sempre ao mesmo lugar, o impossível lógico matemático, perdão, aquilo que é o que não cessa de não se escrever, aquilo que é da ordem da consistência, perdão, da existência. Aqui já Lacan está colocando nomeações. Então, se pensamos o real especificamente como o impossível lógico-matemático, então estamos falando de umas categorias. Então, há coisas que são evidentemente possíveis, há coisas que são impossíveis, há coisas que são necessárias e há coisas que são contingentes. Isso corresponde, então, a, desde Aristóteles, é usado no pensamento, precisamente na função da causa. Somente da causa. Não por nada estava mencionando sobre a causalidade psíquica. Então, é um dos temas cruciais que temos, e um pouco na menção que fazia a vez anterior, de o que faz esse elemento de transição, o que faz esse elemento de impulsão e no corpo do bebê para, então, dar espaço à multiplicidade radical de significações, com que mencionávamos a vez anterior, ao menos na vez anterior da minha fala, quero dizer, que é possibilitado pela linguagem. Então, quando pensamos em que passamos de uma significação a muitas significações, alguém poderia perfeitamente afirmar: isso é só aprendizado, Rafael. É só saber português, é só saber espanhol e está tudo certo. Mas não por nada o colega que estava mencionando, o Glauco, quando casou, cagou-se. Agora, não sabemos se estava cagando a vida, se estava morrendo de medo e assim sucessivamente, mas entendimos um sentido para onde estava dando o exemplo Glauco.
Não por nada, então, a palavra ninguém é ocupada por um alguém que precisa ser colocado na cadeia associativa em esse lugar específico. É muito interessante, é até poético dizer que essa pessoa tem esse valor. Imaginem, um valor de ninguém. Mas o que precisamos considerar? Que essa palavra, mesmo que seja um valor absolutamente ínfimo, tem que ser considerado na cadeia. Pensándolo dessa forma, é onde podemos ver que escrever logicamente algumas coisas nos permitiria poder determinar que na equação há algo valor zero, ou se se quer, há algo com valor imaginário. Curiosamente, podemos passar de uma notação em traços, se se querem, ou números, por outro lado, ou letras maiúsculas ou letras minúsculas. E do jeito como isso vem ser escrito, evidentemente, indicará uma proposição de sentido. Proposição de sentido até onde passível de ser entendida. E aqui é onde me parece que vem a questão. A partir do seminário 19, se disse que então há uma redução, ou um sucesso na redução de a teoria psicanalítica às teorias dos conjuntos. Então, aqui há um modo de organizar a teoria, supostamente. Isso triunfou ou não triunfou? Eu poderia afirmar, não sei para vocês que seja, para mim não triunfou. Evidentemente, quem triunfou, ao menos como mencionou em algum momento, foi a linguística. Muito mais do que, por exemplo, a teoria de conjuntos, se quiserem verlo. E Glauco dizia uma questão na semana passada e eu perguntava para ele se tinha a ver com a possibilidade de escrever. Então, o que a gente faz? E vocês vão ver, os teoremas que estão escritos, em algum momento precisam começar a idear-se até que eles fiquem estabelecidos. Que eles passem de uma ordem de uma ideia a uma ordem conjectural, a uma ordem teoremático, e que depois seja comprovado, daria então sua função teórica. Por que digo isso dessa forma, fazendo ideia, conjectura, teorema, teoria? Se vocês forem ver, o que dos seminários de Lacan, pensemoslo assim, pode ser tomado como conjectura e o que pode ser tomado como teoria? E fale bem se a gente não tem o costume de fazer a leitura de todos os seminários, caso a gente esteja fazendo. A gente esteja fazendo a leitura de Freud ou do Lacan como teoria, ao todo. Então, se pergunto para vocês, é uma reflexão teórica? Era uma conjectura? Era um comentário? Alguns colegas dizem que era um esforço, o seminário do Lacan era um esforço de pensar. Para algumas pessoas era simples associação livre. Então, simples associação livre, tirando-lo da situação de análise, evidentemente. Mesmo que ele disse, estou falando para vocês como analistas, então se supõe que estão escutando as minhas associações livres. Agora, aí vem um ponto crucial, se somos nós os que estamos lendo os seminários, somos vocês que estão me escutando, estou associando livremente, e tudo isto, então, qual que é o recorte do que está sendo dito que seria então relevante? Se a gente vai pensar isso assim, bom, acho que não é mistério para ninguém, lendo um seminário difícil, ou um escrito difícil, ou uma conferência difícil, seja de Lacan ou de qualquer outro autor, a gente acaba dizendo, poxa, isso poderia haver sido facilitado, para que ele falou isso? Que saco esse Lacan barroco? Todas essas coisas assim. Não faltou nunca o colega que dizia, eu desisto, não quero mais, estou farto de topologia, estou farto de lógica, e assim sucessivamente. Mas por quê? Como estou dizendo, o recorte que se faz, me parece que ao invés de ser feito como tal um recorte que indique que função teórica estamos fazendo aqui, qual que seria o limite desse dispositivo, dessa maquinária argumentativa ou essa maquinária interpretativa, é um recurso mesmo que nos serve, funciona para a clínica, organiza a teoria do sujeito, que função tem tudo isso? Então, aí como estamos dizendo, uma das anotações cruciais que Lacan vai fazer é que então vamos chamar a ciência do real. Então, se estamos falando de ciência do real, estamos falando do sintoma. A gente sim está falando, neste caso, do sofrimento que se produz.
E se produz a nível do contingente e na repetição em termos de Tichy e em termos de automata. Estamos falando da repetição e da repetição ao fracasso, que faz que alguém localize em seu sintoma, se se quer, se é que localiza em seu sintoma, um ponto de lembrança que não entra na memória. Que isso é um exercício que Lacan tenta colocar a partir da carta roubada, dizer, oh, no sintoma há uma coisa que se perde na cadeia associativa e a gente meio que pula, meio que a gente tira. Então, como que a gente faz para que entre na cadeia e que ainda produza efeitos? Não é só lembrá-lo, lembre-se. Não é só lembrar, também é repetir. E também é o perlaborar, reelaborar, como sabemos está colocado no texto de Freud. Então, a lógica, nesse sentido, ocupa, me parece, um modo de pensar devagar, evidentemente devagar, o que seria a proposta do sofrimento. Então, e além de pensar devagar o que esta pessoa vem nos dizer, a gente também então pode devolvê-lo de uma forma, por exemplo, colocar em jogo o paradoxo, colocar em jogo a contradição, colocar em jogo o absurdo, colocar em jogo o irracional. Mas de qualquer forma, paradoxo, absurdo, irracional, o que seja que for, esses modos de notação precisam de uma ordem. E quando estamos falando precisando de uma ordem, de onde tiramos essa ordem? Então, exatamente. Então, a gente está tirando essa ordem de, agora, vamos dizer assim, uma lógica. Uma das principais notações lógicas que me parece que Lacan usa, sem colocar nenhuma das ferramentas, por exemplo, das tabelas de contradição, o semigrupo U, o grupo de Klein, eh, os quadrantes de Peirce, as escrituras de conjunção, interseção, negação e assim sucessivamente, é precisamente as figuras literárias. Em espanhol se chamam, nas aulas de espanhol, nos ensinam como figuras retóricas. Em português me disseram que se chamam figuras de linguagem. Então, sabemos que é metáfora é porque há uma palavra sobre outra. Sabemos que é metonímia porque se dá em sucessão. Sabemos que há exagero porque então usamos um tipo de palavras precisamente que indicam os exageros. Sabemos que há comparação porque há símil. Todas essas notações são figuras da linguagem, estão escritas e podem então ser constatáveis em termos de lógica. Infelizmente, agora estou sendo um pouco tautológico. Mas o que é interessantíssimo, ao menos no nosso campo, me parece, e esse é um campo duro de demonstrar fora da psicanálise, digamos assim, nós parece que nos acostumamos um pouco a isso, e na hora de falar fora do campo analítico, dizer que A não é igual a A, como foi demonstrado por outros, muitos lógicos, muitos matemáticos, poderiam dizer-nos perfeitamente, isso é um absurdo. Precisa se demonstrar que A seja igual a A. Isso é, digamos assim, o sustento de muitos elementos da lógica. Para um autor, por exemplo, muito caro para Lacan, que é o senhor Bertrand Russell. Essa relação com o trabalho teórico de Bertrand Russell é interessantíssimo, tanto que Lacan estuda, tanto que Lacan explora a teoria do conceito, a notação e a denotação, o Begriff, também em Cantor, por exemplo. Então, a gente vai localizar que para Lacan o suporte, digamos assim, do que corresponderia a vários modelos aritméticos, várias proposições aritméticas, para a linguagem humana e para a produção de subjetivo, então não se sustenta. Então, quando nós dizemos A é igual a A, assumimos uma posição teórica. Mas quando também estamos dizendo que A não é igual A, pelo facto de ser A, em função da equivalência com outro A, já estou falando de dois A diferentes.
Então, não é igual, pode ser equivalente, pode não ser equivalente. Se vocês vêm tomando isso como referência, a gente sim poderia afirmar que cada vez que eu estou falando com tal qual palavra, da palavra pai, pode funcionar e pode significar pai. Mas não sei se estou falando do meu pai, não sei se estou falando de pai nosso que está no céu, não sei de que pai estou falando. E nem sequer sabemos se estou falando da estrutura elementar de parentesco. Então, se vocês veem, então, já de saída, a psicanálise propõe precisamente a contradição. Lacan dizia, a diferença de Freud, então, que no inconsciente haveria, se aceita ou não contradições. Essa é uma posição teórica. A gente fala que não, alguns falam que sim, que o inconsciente as aceita. Mas, se a gente vai pensar que a gente escreve um sintoma de qual ou tal forma, então a gente estaria afirmando já de saída, então, não aceita contradições. O que a gente está dizendo é que o modo de escrever a contradição pode ser a que esteja, não vou dizer errada, mas mal formulada. Mas, e nesse sentido, entraríamos então uma pergunta que me parece que contribui, ao menos a pergunta que tem orientada minha reflexão sobre a lógica. Eu posso escrever qualquer coisa? Na hora de formular o sintoma, a hora de formular minha interpretação, o que eu vou escutar que se supõe é o ponto, entre aspas, certo? Então, posso formular qualquer coisa? O sintoma está organizado de que forma? De qualquer jeito. Então, que ele esteja imbuído numa cadeia associativa aparentemente infinita é outra coisa. Manda, Glauco. Estou aqui pensando no quadrinho que eu mantenho aqui no consultório, que eu vou trazer para vocês aqui. Aham. Deu para ler? Deu para ler, sim. Né? Então, essa é a raiz da contradição. Né? Só é que está, né, ao mesmo tempo que a gente fala, né, e dá para a gente deixar super sofisticado até, porque ele está falando de lógica, e daí da formalização de determinadas relações que são contraditórias em si. Porque é isso que acontece no sonho, por exemplo. Né? Então, dar expressão a isso, né? Claro, daí vai aqui o cartunista, né? O André Dahmer, ele faz esse quadro aqui, e faz exatamente isso. Cara, esse é o meu problema. Eu tenho um mesmo objeto absolutamente ambivalente. E daí? O que eu faço com isso? Né? Mas era um comentário só. Não, é genial colocar precisamente a contradição, porque é um dos quadros que, se vocês veem, temos insistido ao longo dos nossos encontros, sem sequer ensaiá-lo, Glauco. A gente não fez maior ênfase na questão da contradição. O que fizemos ênfase é na questão da tensão dialética. Da tensão e da tensão dialética, depois, se a gente quiser ver. E quando a gente está pensando em contradições, a gente também pode pensar nas oposições. E esse é um dos marcos de referência cruciais do Lacan. Então, assim como temos função de todo, todo, se você quer, aí eu escrevi assim aqui, todo, nenhum, alguns e também o não todo, a gente também tem universal, particular, e lembrem-se que nós inventamos uma categoria nova para o pensamento, que é outro modo lógico, que supostamente é o singular. Agora, entra, não entra, é aceito, não aceito, só os psicanalistas aceitam esta questão do singular, mas também aí, sucessivamente, temos o que é possível, o que é impossível, o que é contingente, o que é necessário, o que se nega, como se nega,
como se faz a conjunção, como se faz a disjunção, como se faz a implicação. E nestes quatro modos, também lógicos, e aqui vem uma salvidade, ao menos do modo como estou apresentando isso, para mim importante. A diferença entre o que nos ajuda a pensar a teoria e a organizá-la e o que supostamente é usável de esto para a clínica. Eu não sei ao certo, não sei para vocês como é, mas eu não sei ao certo se todos os recursos que Lacan nos propõe são usáveis na clínica. Não sei se alguém já tem essa afirmação definida, mas eu particularmente acho que eu não vou dizer não são, mas eu se vou dizer eu não sei usá-los. Mas aí eu estou partindo de uma hipótese de trabalho. São usáveis? Será que são usáveis? Então agora felizmente temos o Alfredo Elderstein, que está sendo mais escutado hoje em dia. Ele tem aquele livro de esquemas, grafos, como? Modelos, esquemas e grafos. Então, nesse modelo, esquemas e grafos, ele está propondo que são modos de estudo, são modos de aproximar-se. Mas por que toma esse livro como... Não é tanto livro, não vou usar o livro, vou usar o título de referência. A teoria de modelos, a teoria de grafos, a teoria de esquemas. Ele faz parte, sim, de um conjunto de saber. Ele está no meio de um lugar na história do pensamento humano. E são caros ou são localizados, digamos assim, desde o momento em que também a topologia começou a andar. Então, se amarra a lógica e se amarra a topologia, porque uma coisa é fazer um touro, é a mesma coisa fazer a caneca, de facto, é a mesma. Posso dizê-lo topologicamente falando, é correto fazer essa afirmação. É a mesma coisa fazer um touro, é a mesma coisa fazer uma caneca. E é precisamente a partir do touro e a caneca que eu posso juntar três serviços em três casas sem cruzar suas linhas. Vocês lembram como surge a questão das pontes de Königsberg? É precisamente um desenho de um grafo à mão alçada. Mas isso em seu momento, quando formos falar disso, eu acho mais interessante colocar com suas imagens e tal, que acho que até fica mais eh, chamativo, vamos dizer. Então, a psicanálise lacaniana, tanto quanto a do Freud, está o tempo todo discutindo o problema entre o singular frente a universal particular. Como vocês pensam nisso? A singularidade entra como... Qual seria a diferença do singular e qual seria a diferença do particular como categoria lógica? E como escapamos do individualizar? E esse aqui é onde eu queria entrar. Esse é o ponto que mais me interessa. Quando eu falo a singularidade do meu paciente é aquela característica única, perfeita, individual, prove-lo. Mas por que estou fazendo isso assim? Uma coisa é o que se fala na consulta, o que será a produção, por exemplo, interpretativa ou da associação livre, e outra coisa é tomar uma característica que se supõe, tomamos como marco de referência que nos ajuda a pensar, por exemplo, os casos. Então, se supomos que o falo é entregue para o pai morto, essa afirmação corresponde a uma neurose. Mas então, o falo entra em categoria lógica com uma segunda categoria lógica, que é o pai morto. Evidentemente, neste caso, não estou falando, se supõe, não estaria falando da histeria. Mas por que se fala para automaticamente para a neurose obsessiva? Por que essa palavra estaria, então, juntando para outro lado? Então, juntar para um outro lado, quero dizer,
falo entregue para o pai morto, como Lacan afirma isso em vários pontos, incluindo no seminário. Não estou usando essa referência porque estava trabalhando com ela mais cedo. Então, coloca isso aí. Por que que isso faria? Melhor ainda, por que que isso é comprovável? E se vocês querem, por que vocês concordar? Por que vocês teriam que concordar com isso, além de o Dr. Lacan disse? O que estaríamos tendo é basicamente uma relação religiosa e, evidentemente, de argumentos de autoridade. Então, se supõe, então, que se a gente está pensando estas modalidades de organização, tanto da teoria quanto do que nos permita escutar, poderíamos, então, fazer esta questão da diferença entre demonstração e amostração. E aqui vem outra questão fundamental em termos da nossa teoria. O que que se demonstra e o que que se mostra. Lacan insistentemente nos mostra com até figuras, com conjuntos, variedades de pontos conectados de um modo tal, então que dá para fazer o efeito de percepção de um touro, dá para fazer o efeito de percepção de um crosscut, de um mitra, ou um efeito de percepção de uma banda de medos, ou de uma garrafa de Klein. Mas, por que usando o exemplo de variedade de pontos ou de conjunto indeterminado numericamente de pontos? Porque se eles não se dispõem na hora de eu desenhá-los, vocês não verão a banda de moedas, vocês não verão o touro. Mas se vocês têm claro como funciona o polígono fundamental, vocês, com quatro linhas, veem as quatro figuras. Com quatro vetores, se você quer, com quatro setas. E se a gente concordar, olha, se eu tenho dois paralelas e umas, no contrário, uma virada, eu tenho uma banda de moedas. É provável, é demonstrável, sim. Mas em momento algum, até agora, eu falei e mostrei para vocês, olha, miren, isto aquilo que tenho na minha mão em 3D é uma banda de moedas. Certo? Bom, como vamos até aí? Estou mais ou menos tentando levar uma sequência de o que nos interessará também é pensar pontos. E até onde, quando pensamos pontos e variedades, indeterminadamente falando, numericamente falando, um grupo indeterminado de pontos que se conectam de tal qual forma, a gente pode fazer equivaler uma variedade de pontos, 1000 pontos agora, vamos supor que temos um número concreto. Esses 1000 pontos correspondem a um significante ou a 1000 significantes. E, Claro. se vocês querem, que isso nos diferenciaria, então, das teorias neuronais? O que nos faz tão diferente, então? Agora, aqui vem um ponto que há um argumento que, felizmente, sim está na nossa mão. Os neurônios são finitos ou infinitos? Então, se supõe que a gente os tem contatos. Um bom aproximado, quero dizer. Rafael, só antes, né, você falou, né, a diferença de um ponto e 1000 pontos, né? E eu já ia te falar. A pergunta é, peraí, 1000 pontos, de que lado da barra, do imaginário? Obrigado, porque precisamente precisaríamos fazer a anotação, e aí me apoio no teu último gráfico, que foi um pouco disso que te falei no final da nossa conversa, a vez anterior. Não sei se vocês se lembram que, dependendo desde onde vocês miravam o gráfico de Glauco, vocês viam 2D, ou vocês viam 3D. Se vocês localizam o ambiente virtual com que o Glauco estava trabalhando na posição correta, vocês então podiam determinar os três eixos. E é neste tipo de ideias onde eu viajo e acho que Lacan se refere, por exemplo, no Seminário 21, de as três dimensões. E é na primeira lição, assim, na primeira lição quase que começando o seminário. Está falando sempre de três dimensões. Quais? Real, simbólico, imaginário.
que a gente está constantemente nessa tentativa de poder organizar quando que é real, quando que é simbólico, quando é imaginário. Então, se vocês viam, dependendo da posição, a gente vê uma curva, dependendo da posição, então a gente vê uma parábola, e a gente vê que de um lado do gráfico tem um registro, se quiser, e há um outro registro. Mas a questão fundamental, ao menos era o que eu queria mencionar para Glauco a vez anterior, era sem os pontos que a gente não consegue ver, a figura não se produz. O inconsciente, então, é visível ou não é visível? Usando essa a ideia do gráfico de Glauco. Mas até a gente conseguiu produzir com um ambiente virtual a possibilidade de dizer a gente tem que se ir mexendo na perspectiva para ver onde é que os pontos se conectam para que dê a figura da forma como a gente está falando. É aí onde que eu acho que fazer essa junção faz sentido. É aí onde que eu acho, olha, por que não pensar que há um registro de um lado e se eu falo para a pessoa, fale-me mais, fale-me disso, fale a forma. Por que você escolheu isso dessa forma? Por que que a gente mencionou isso desta forma? Por que não de outra? Por que que casar-se era sinônimo de tal? Que essa pessoa era, não sei se sinônimo, mas ocupa o valor de ninguém. E assim, o que significa alguém? O que significa ninguém? Mas então, pensándolo e tentando resumir essa parte do meu argumento, diga, Nathalie, por favor. Oi, gente, boa tarde. Vocês estão tocando num ponto que eu tenho pensado há um tempo, que é a forma como Lacan fala de solucionar o impossível, lá na instância da letra, né, nos escritos. E aí ele está falando disso ele está retomando alguma coisa do caso do pequeno Hans. Eu posso ler aqui para vocês, está no final da página 523, para quem quiser acompanhar também. Por Mas favor. ele está dizendo de todas as permutações possíveis de um número limitado de significantes, né? Aí ele diz assim: operação em que se demonstra que, mesmo no nível individual, a solução do impossível é trazida ao homem pelo esgotamento de todas as formas possíveis de impossibilidades encontradas no equacionamento significante da solução. E para mim esse é o ponto. Para mim, Lacan porque lá na engenharia tem isso de um problema com uma solução vazia, né? Uma equação lá que você vai pensar, não tem solução. Não é que ela não tem solução. A solução dela é um conjunto vazio, né? De o impossível poder ser solucionado. Eu entendo isso assim, a partir do esgotamento, como ele diz aqui, de todas as formas possíveis de impossibilidades. Então, às vezes eu olho para isso como um espaço, né, no sentido de ter ali um buraco, alguma coisa assim, que você constrói a borda esbarrando nele de diversos ângulos diferentes, até isso de alguma forma tá contornado assim e ter uma delimitação. Visualmente eu penso assim, mas eu não sei o que vocês acham, mas o que vocês estavam dizendo me remeteu a isso, de como solucionar um problema impossível. Posso fazer um comentário só? Então, lembrando dessas coisas, Nathalie, né, do tempo da engenharia, é, é, eu estou pensando aqui nisso que é do impossível de duas formas. Que antes o Rafael tinha falado do impossível, do racional e do irracional também, né? E às vezes a gente, nos textos, isso do impossível e do irracional às vezes meio que se mistura. Eu só vou fazer esse comentário do irracional, que é aquela coisa, né? Por exemplo, número, raiz de 2, ele é um número irracional. Né? Por que que o pessoal diz, né, desse irracional? Porque ele não tem uma expressão simbólica definida. Você vai botar número depois da vírgula, então onde você quiser. E ele nunca vai chegar num ponto. Ele vai. Aí que tá, assim, tem essa
para mim, né, essa imagem, chama assim, uma imagem assintótica, quer dizer, nunca vai chegar, nunca vai encontrar, né? Isso é uma solução, pois é, mas ela é uma solução que, que daí agora eu vou num outro registro, que é essa notação que ele usa no esquema I, por exemplo, quando ele faz, ele coloca não, pai, né, o nome do pai no lado simbólico, no lado do esquema I, e eu falo no lado imaginário do esquema I lá, né? E ambos, se a gente, não sei se chegou a ver isso na teoria do controle, você tem a notação que ele usa é igualzinha a polos. Né? O que é um polo? Um polo também é um lugar, é quase dividido por zero. É um lugar impossível. É um lugar que eu não. E é aqui que eu dou um passo para lá. Esses lugares, lá na teoria do controle, são lugares de energia absurda. É um lugar que, se eu for tentar resolver, eu vou colapsar o sistema. Então, por isso que se eu não cercar esses lugares, né, que é o problema da psicose, quer dizer, não chega, não, né, eu tendo a alguma coisa que eu posso botar a energia que eu quiser que eu não limito, eu não bordejo, eu não resolvo, né? Então essa isso do impossível, né, da solução impossível, me remete a esses lugares, né, quando o Lacan fala, né, esgotar todas as soluções, né, esgotar as impossibilidades, inclusive, né? Joia enquanto enquanto construção lógica. E que bom que ele está falando. Mas daí eu vou lá para a prática. Quer dizer, a gente sabe se esse lugar é um lugar impossível, de que impossível eu estou falando? De um impossível real. Não tem energia que dê conta. Né? E, em última instância, né, o camarada, a gente chama de surto. Né? O que é um surto? Um surto é uma energia enorme, né, num curto espaço de tempo, é uma explosão emocional, né? Que a pessoa vai parar no hospital, coisa que o vale. Então, esses lugares impossíveis, né, que não tem como simbolizar aquilo, né? Então, o número irracional é isso. Eu não consigo. Né? Fala aí, cara, fala o pi para mim. Pode falar, cara, você vai ficar falando, 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 e não vai chegar em lugar nenhum. Né? Então, é desse esgotamento que eu penso no impossível. Mas eu penso em termos práticos, como pensando em. Eu falo só energia assim, como que diz, olha, aqui esgota, esgota. Esgota quem? Esgota o sujeito. Foi assim que eu pensei. Mas o trecho eu anotei aqui, página 523, e vamos considerar. O Lauer está falando, né, como uma razão, né, da concretude na operação. O π, como definição, ele é muito bem definido. Né? Se eu dividir o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro, eu encontro π. Olha que joia. A desgraça é que quando eu vou escrever o nome do π lá, né? Vou defini-lo em termos de números mesmo, né? O nome dele é mais comprido que o nome do Pedro I, né? Eu nunca consigo terminar de falar o nome do pi. Então, Claro. esse é o lugar, né, do número irracional. Quando os caras vão falar de número transfinito, tudo assim, é para esse mundo que eles vão. Assim que eu fiquei pensando. Então, gente, Mas tudo estão aqui, né, reunindo cacos aqui, né? para mim está perfeito como estamos levando a direção da conversação, precisamente, e tomando também um comentário anterior do Luiz, lembrar as tabelas ômega e ômicron, que são assim, que se pode combinar, o que é combinável, o que não é combinável e tal, beleza? E aqui o Wilson dizia que, será que aí não é estrutura? Mas precisamente, e nessa direção, o que que faz que o neurótico diga todos os homens são iguais? O que que faz que o neurótico diga não tem para mim? Por que que eu posso? Por que que eu não posso? Por que que fico inibido?
o contingente, sabemos que ele brinca de azar, mas a gente não sabe se quando a gente está falando de contingente é somente o ato falho, que ele entra disruptivamente na cadeia associativa, ou se vou caminhando pela rua e cai um vaso de um prédio no meu ombro. Qual que é o contingente que estou mencionando? É o contingente factual, é o contingente que se narra, ou é o facto de que na narração mesmo, na fala como tal, a gente estaria então tomando, por que não, eh, por sentado que haverá contingência. Então, aí entramos sempre nessa questão entre concreto e abstrato, entre empiria e ideias, entre o factum e frente ao dito. Então, eu acho que essa é a armadilha na que a gente não deve cair, ao menos. Logicamente falando, o que se nos relata é uma coisa. E digo logicamente falando, porque se eu deixo isso sem modo algum de organização, a pessoa poderá falar até o final dos seus dias se quiser, o tanto que quiser, sobre qualquer tema aparente. Então a gente se começa a produzir certas ordens, a gente se começa a reduzir as falas, a gente se começa então a conectar uma coisa que a gente diz quando o paciente fala de tal qual coisa, nós também estamos sancionando que quando ele está falando, está querendo falar de. E a prudência, a bendita prudência, se supõe que nos leva a querer confirmar isso. E aqui vem uma paixão fundamental, que era um pouco que estava colocado em uma das referências que colocava para vocês, como das que eu sei, é precisamente essa busca pela verdade. Tem energia, por excelência, que nós temos, é o elemento estrutural paranoide do eu. Então, é assim que eu consigo me reconhecer como objeto fálico para o outro. Agora, usando-lo então em termos aparentemente mais práticos. O outro é universal ou é particular? O outro é todo, nenhum, algum ou é não todos? Então, para um neurótico, se vocês forem ver, usando isto, para Dora, todos os homens eram como quem? Qual que era o modelo de homem de Dora? Agora, todos os homens eram como o pai de Dora, da Dora? Falei, senhor K, era o pai, tá certo. Todas as mulheres possuíam o segredo da feminilidade, como a senhora K? Então, até onde? E eu acho que é, é um pouco mais localizável na hora de quando começamos a escutar que há sim operadores lógicos, há sim temáticas diferenciadas. Eu acho isso brilhante quando Lacan estabelece que a questão é a pura diferença como final da análise, no sentido em que nós podemos localizar que em certos temas se fala como se fosse todo. Se eu perguntasse para vocês, imaginariamente, a angústia se sente como um todo ou como um nada? Assim, pensando experiencialmente. Estamos cheios, estamos vazios? E a pergunta é tendenciosa, evidentemente. Ninguém fala quando eu estou angustiado, sofrendo os tremores, eu me sinto esvaziado. Bom, não sei se vocês já escutaram alguém que diga, não, eu me sinto completamente esvaziado. A palavra esvaziado vai geralmente mais associado a certa tranquilidade. Isso que é isso. Fala, Léo. Eu sei que você vai dar exemplos, por favor. Assim como a Fernanda se sentiu convidada, eu me senti aqui, todos estão, por favor. Manda, Mas é Léo. que essa história, né, do todo, nada, né, me ocorreu aqui uma paciente de há muito tempo, em que o ciúme era uma coisa impressionante. Ela via, né, o seu companheiro, como assim,
está no carrinho de cachorro-quente com ela, e uma moça, por exemplo, que está também naquele mesmo carrinho, ali, né, pedindo um lanche, pergunta as horas para ele. Essa ligeira conexão dessa moça, né, com o companheiro então, da minha paciente, já eleva essa moça fortuita ao posto de rival, mas rival indubitável, né, é quase paranoico. Ela tem certeza de que, né, o seu, o seu companheiro está atraído por essa moça e ela vai perder o lugar dela para essa moça fortuita. Isso acontece invariavelmente. E as histórias são riquíssimas, né? Se ela vê né, o seu companheiro olhando o celular e com uma determinada expressão, significa que ela perdeu o seu lugar, porque para ela, daí, né, essa é a classe, uma classe lógica, todas as mulheres são candidatas ao seu lugar, candidatas fortíssimas. Ela quase que nada pode contra todas as moças do mundo. Basta que, atenção, são moças imaginárias, né? Porque ela nem viu. Às vezes, né? Ou seja, é o lugar dela que está ameaçado, é como função, isso eu fico pensando logicamente, né? Como função. Os objetos que ela envolve, daí, então, para confirmar essa função, todos entram na mesma operação. Ou seja, a função é invariável. E se entrar um objeto, será processado dessa maneira. Então, mais importante do que o objeto é a função. A função está operando. E tem objeto para operar? Não tem. Não tem problema, mas está operando do mesmo jeito. Não tem nem moça. Eu nem vi a moça, mas a função operou. É dessa maneira, né? Assim que eu fiquei pensando nas coisas que o Rafael trouxe agora. Né? Só para tirar que eu sei que você vai falar mais coisas aí. Luê, né? Belezinha. Fala, Luê. Eu lembrei, quando você falou dos vários pontos jogados aleatoriamente, né, eu lembrei do Leibniz falando exatamente disso, assim, não importa qualquer números aleatórios jogados sobre um plano, é possível sempre se determinar uma fórmula que vai dar a sua operação, né? Como? E aí o Glauco perguntou, mas espera aí, qual que é o eixo, qual que é, né? Quando eu entrei, você estava falando ali de orientação. Parece que a coisa meio que se organiza, meio que quase espontaneamente, a partir de você ter um marco zero ali, né? A hora que você define um zero, né, e aquele plano ganha uma consistência, né, aquilo vira um plano, os eixos aparecem, é possível se determinar a função, que vai falar de todos esses pontos aleatoriamente jogados, ou seja lá qual for o arranjo que sejam jogados sempre, mas vai ser possível se fazer isso, né? Mas sem aquele zero original, né, parece que não se estabelece. E agora que você estava falando, né, mas é todo ou não todo? O que que acontece ali no momento de fim da análise, que é singular? A angústia vem como nada, vem como todo, né? Parece que essa marcação, né, esse marco original ali, né, que faz essa separação binária, inclusive, né, da própria possibilidade da negação ou da afirmação, quando isso fica turvo, né, quando isso fica fluido, flutuante, meio que começa a cair, realmente parece que é os dois e os dois e não é os dois ao mesmo tempo, né? É universal, é singular, mas não é nenhum dos dois. Ou seja, perdeu totalmente a marcação, meio que. E esse sempre foi o medo, né? Então tudo vale, né? O problema do relativismo sempre foi isso. Bom, então se a gente perde essas marcações, a gente não fala nada, né? Fica condenado ao silêncio e apontar com o dedo, mas parece que tem alguma coisa a mais, né? Seja como for, e essa coisa a mais, ao menos teoricamente falando, se a gente está superando
Mais do que superar no sentido de a gente estar aportando algo, é precisamente a função do objeto A como causa de desejo. E é que isso é que é interessantíssimo, me parece. Na cena que Freud descreve no Homem dos Ratos, depois de levar uma surra, eh, o pai disse: Este homem será ou uma coisa ou outra coisa. Depois, posteriormente, na cena onde ele vê a velha que separa ele de sua amada, ele está passando a, a sua. Está fazendo a barba, eu ia falar afeitar-se em espanhol. Está fazendo a barba e tal. Aí então passo a navalha em quem? Mato a velha, me mato eu. Se mato a velha, você é um criminoso. Se me mato eu, é mais ou menos morrer como? Com honra? Sei lá o quê. E o que se dizia depois do que todo o que havia acontecido com relação ao pai dele? Ou será um criminoso, ou será um grande homem. E o caso, então, do homem é para quê? A neurose obsessiva fica fazendo o quê? Então, se estamos falando que fica de um lado para outro, e de um lado para outro pode ser dois elementos, pode ser 15 elementos, pode ser 30 elementos. Mas como é que, carambas, que eu estou conectando? Que houve uma frase que ocupou um lugar de quê? De universal ou de particular? Por que que vira na tensão agressiva frente à pessoa que me tirou meu objeto de amor, supostamente? Porque supostamente será o problema deles. Poderia ser sido resolvido de mil formas. Mas, evidentemente, o que nos apresenta o caso é como essas mil formas ficam de fora do espectro, e então fica uma forma resolvendo, que é qual? Pensando. Mas por que que uma fala, como tal, ganha esse lugar de particular? Eu não sei se a gente consegue resolver essa pergunta. Realmente, eu não sei se vocês conseguem dizer essa fala ganhou esse lugar porque as condições são tal, tal, tal. Não sei se a gente determina isso dessa forma. Mas na hora de poder dizer oh, como resolvemos a questão do saber frente a este sofrimento, é precisamente podendo anotar isso. Se sofre porque a pessoa fica em um loop entre obedecer a vida toda as duas opções que deram de existir. Ou será um grande homem ou será um criminoso. Se mata a velha, evidentemente fica, será um grande homem. Então, os poetas românticos que diriam, os góticos que diriam, matou a velha por amor, tá valendo. Não se pode matar por amor. Em qual cultura não se mata por amor? Se mata por amor ao casal, se mata por amor ao rei, se mata por amor à bandeira, se mata por amor. Então somos grandes homens ou criminosos. De qualquer forma, no final das contas, o que dá o tom da característica do desejo é precisamente seu fator de indeterminação, que é quando aparece mais ou menos desse jeito. Eu não vou dizer, eh, não vou dizer senão genuíno, não vou dizer senão nem sequer honesto. Mas ao menos que a pessoa vem e acaba fazendo uma chance identificatória entre o que disse e como ele consegue se definir. Mas para isso temos que partir, como estava comentando o Lué, que me parece que isso me serve ao meu argumento, é que em algum ponto isso está separado. Pois se eu sou Rafael, o grande homem, eu não tenho por que sair e dar uma facada no velho. Eu sou um grande homem. Agora, se a grande turma me disse, ai, Rafa, que a gente não suporta, velho. E eu quero o reconhecimento de todos vocês. Então, aí, entra a lei jurídica e tal. Sim, sem dúvida. O crime vai continuar sendo crime em termos jurídicos. Estou falando do que estaria se analisando. Por que que eu não me sentiria absolutamente angustiado por essa vontade? Ou por que eu não me sentiria angustiado porque a vontade do povo diz, Rafa, seja um grande homem, mata a velha, porque a gente não suporta ela. E de repente eu começo a confundir toda essa experiência de excitação com muito medo.
ou vice-versa. Começo, então, a determinar que todas essas sensações estranhíssimas são uma excitação radical. E como se elabora isso? E aí é onde vem um pouco, novamente, o ponto. Como é que nós começamos a escrever que há um absurdo em operação? No momento que eu determino há um absurdo, eu não sei se é especificamente esse absurdo, ou esse irracional, ou esse ponto paradoxal que determine o alívio do sujeito. E é aí onde que eu acho que é uma das sacadas cruciais do nosso campo. A gente aponta em várias contradições que os pacientes dizem. Às vezes soluciona coisas, às vezes não. Vocês sabem perfeitamente que às vezes demora um pouco bem mais. Mas a gente tem um ponto de referência que eu não sei ainda se é um preconceito do nosso campo ou é simplesmente um ponto de referência bem orientado. Eu vou pela segunda opção. As contradições nos ajudam, as repetições semânticas nos ajudam, os erros loucos nos ajudam, os atos falhos nos ajudam. Isso nos dá uma luz. Isso funciona para nós como universal. Então, por que coloco isso de universal particular? É uma referência do Lacan o tempo todo. Também a questão do todo, de nenhum, de alguns. E assim, então, desde o Organon de Aristóteles até hoje, realmente Lacan fez um trabalho de leitura interessantíssimo sobre como localizou isso. Eu, particularmente, quero deixar para vocês três marcos de estudo específicos, que para mim têm sido fundamentais na diferença. O semigrupo de Klein, especificamente o semigrupo de Klein, do seminário 14, seminário 15 para frente, é crucial, man. Eu acho que estou começando a entender alguma coisa por aí, em algum momento vou falar dele em detalhe. O quadrante de Peirce, os quadrantes onde estamos a traço, não a traço horizontal, a traço inclinado. Esse quadrante permite, ajuda bem a localizar este pensar e o teorema, bom, ao menos os axiomas do teorema da incompletude de Gödel. Mas precisamente porque, partindo de qualquer estudo lógico, vamos chegar num ponto onde a gente pode dizer qualquer sistema de pensamento é inconsistente se se vale de si próprio. Se isso não fosse verdade, a análise não funciona. Por quê? Porque então eu acredito delirantemente, se eu quiser usar um termo do nosso campo, em todo o que eu penso, sinto e digo. Não é a dúvida, então, como universal o nosso indicador de neurose. Não é a certeza como universal o nosso indicador de psicose. Não é a liberdade, aparentemente, perdone-me o uso, desculpe-me o uso da palavra liberdade, aparentemente radical de certeza e dúvida e uso dela da perversão. Agora, em outros termos, a relação enquanto falo. Quando falo me serve como indivíduo, quando falo me serve para entregar algo em negociação ao outro, à demanda do outro, o que o outro me pede. O que estabelece a relação que diz, não, aqui, quando eu tenho isto aqui presente, me angustio menos, ou não repito tanto, ou não sofro tanto do mesmo jeito que repito. Repete, repete. Então, sempre, me parece que ajuda muito trabalhar, ler, mexer um pouco e até proponho que se em algum ponto não precisa ser deste trabalho, então, que a gente se sente e use, tente usar, tente entender o semigrupo de Klein, os quadrantes de Peirce e os quadros de oposição, gente. Os quadros de oposição são, puxa, geniais, ao ponto que até se produz uma imagem. Não sei se vocês sabem, há uma transição da carta Rovada até no seminário 4, o esquema parêntese dos parênteses, ele vira um retângulo. E o retângulo está em teoria lógica, minha gente. Se chama o cubo de Reichenbach. Então, não é um grande invento lacaniano, quer dizer, mas ele faz um uso bem interessante dessa conexão do cubo de Reichenbach. Bom, mais ou menos isso. Acho que passei universal, singular, particular. Todo, nenhum, algum, não todo. Possível, impossível, contingente, necessário como fato de discurso. Por favor, teve a fortuna de conversar sobre isso com o Lué em algum outro momento, bem no ano passado, assim,
esta ideia não estava nem se gestando ainda. E eu dizia para a Luê uma coisa assim, tipo, gente, é impossível você jogar no sol. Impossível. Mas por quê? Não temos materiais. Quando estivermos suficientemente perto, a gente fica destruído pela intensidade das ondas, blá, blá, blá. E não é disso que estamos falando. Não significa que a gente não fica fascinado assistindo Interestelar. Mas eu quero ver que factualmente a gente esteja indo para a Gargantua. Vamos ver o que será da gente aí. Vamos ver se eu falo é suficientemente consistente para deixar-nos bem localizadinhos. Gente, a gente está indo para quem sabe que porra onde. Mas então, quais que são os operadores? E essa é a função paterna, esse é o lugar fálico. Esse é um dos jeitos de falar da castração. Mas agora, é operador para quem? Para o analista, para poder escrever como é que o paradoxo se monta, como é que o irracional se monta, como é que o aparente absurdo se monta. E às vezes corrigir um pouco o paradoxo. Deixa a pessoa na mesma, continua com seu paradoxo, mas não está sofrendo mais por ele. Da mesma forma, com um absurdo, com um irracional. E que lembrem-se, são sanções. E alguém disse é. Ou seja, o analista aceita é um absurdo, é um paradoxo, é um conjunto bem constituído ou mal constituído, como supostamente haveria na teoria de conjuntos. E nem se fala de alienação-separação, porque, bom, isso em seu momento, vou tocar isso especificamente da alienação-separação. Bom, era mais ou menos isso que eu organizei aí para a gente. Obrigado, Rafael. Novamente, perguntas, comentários, mandem ver. Eu estou preocupado com o horário, eu sei que o pessoal, né, está nesse programa. Vou fazer dois comentários rápidos. Daniel, você fez ali uma pergunta, eu fiz um comentário só ali. Você está aí? Tô. Oi, oi, oi. Oi, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu fiz ali, eu entendi o teu comentário. Joia, que bom. Valeu, obrigado. Então, beleza. É, e eu vou só anunciar que a gente recebeu o pedido de um linguista muito relevante aqui da cidade, né, de Curitiba, que é o Otávio Camargo. Otávio Camargo é um linguista e é um camarada que estudou muito Homero, muito Ilíada, ele lê tudo direto no grego, e ele pediu para a gente, ele falou, eu preciso me aproximar da psicanálise, por quê? Porque o meu trabalho é com a língua, e quando ele fala, né, da leitura que ele faz de Homero, ele diz assim, minha gente, a raiz semântica de muitas coisas, quase tudo que a gente está falando, está lá e pode dar um samba bem legal. De repente a gente até traz o Otávio para falar um pouco para a gente aqui na nossa oficina, né, de linguística, topologia, né, lógica e filosofia. Ficamos aqui hoje, gente. Mais algum comentário? De qualquer forma, então, vou subir o vídeo em seguida. Pedir para o Rafael colocar alguns comentários, algumas referências lá para ajudar a gente daí no nosso percurso. Bom, a gente é Beleza. cara de pau, né? Acho sensacional. Uma boa tarde a vocês, boa semana. Até a próxima, tiozão. Tchau. Obrigada. Tchau, Obrigado a tchau. vocês. Obrigado, Abraço, gente. tchau, tchau.